Olá, o meu nome é Madalena Pesco e este é o meu quarto diário gráfico. Este diário gráfico é de 2014 e neste diário gráfico o meu foco foi trabalhar mais o desenho de observação do que o desenho de imaginação. Nesta altura eu tentei mais focar-me em desenvolver mais o meu traço, a minha velocidade de desenho e a rapidez de captação das formas. Tentava ao máximo estar sempre com o diário gráfico ao pé de mim, seja para ir numa visita de estudo, seja para ir ao banco, seja para ir passear com os amigos. Tentava sempre ter o diário gráfico ao pé de mim, porque acabava por tornar-se mais fácil para mim captar aquilo que eu via no momento, porque eu comecei a associar o diário gráfico mais do que um sítio onde eu explorava o meu grafismo e toda a minha linguagem expressiva. Comecei a associá-lo mais do que isso, a ser algo que estivesse sempre comigo e que eu levasse para todo lado e que serviria única e exclusivamente, praticamente, para retratar aquilo que eu estivesse a ver e trabalhar um bocado a partir daí os meus grafismos, as minhas formas. Por esta altura eu estava no 3º ano do secundário, estava mesmo a terminar, e o meu foco na altura, para além de ser captar as formas, era também desenvolver um bocado o meu traço, desenvolver aquilo que seria a minha linguagem. E na altura a professora tinha feito um exercício na sala de aula, que seria nós desenharmos peixes, enquanto seria durante para aí, a ideia era que fosse 30 segundos, 1 minuto, 30 segundos, nunca mais do que isso. Eu achei a ideia super porreira e combinei com os meus amigos, irmos também todos ao cenário, porque era porreiro desenvolver essa minha ideia de ok, se eu tenho falta de rapidez de traço, então bora lá para o cenário, porque os peixes não vão ficar a olhar para mim feitos totós, de tipo, olha, estou bem nessa pose, queres outra pose mais interessante? Não conseguiste apanhar a minha barbatana aqui? Não faz mal, eu volto para trás, tudo para que o teu desenho fique finalizado. Obviamente isso não acontecia. E foi uma aprendizagem muito boa e que deu-me assim uma genica, vamos chamar genica, para desenhar, e tornou muito mais interessante o meu desenho, porque para além disso comecei a desenvolver muito mais gestualidade e muito mais rapidez em captar o que é que seria essencial para aquela forma e para aquele objeto, ou ser vivo, ou o que fosse, porque na altura eu sentia imenso que tinha uma boa noção já tinha os básicos do desenho, o que era uma boa composição, o que era um bom traço, mas faltava-me pôr em prática. Então este diário gráfico, por isso é que ele andava sempre comigo, foi aquele em que eu disse a mim mesma de ok, olha, tu vais desenhar a toda hora o máximo possível e o melhor que conseguires, sem estar muito preocupada se vai correr bem, se não vai correr bem. Estou um bocado a borrifar-me para isso, continuo a borrifar-me para isso, mas era mais nesse sentido. Se o meu diário gráfico anterior era mais voltado para uma preocupação, uma frustração no desenho, este aqui não tem tanto isso. Estes desenhos aqui são de uma exposição que eu fui ver em Espanha, porque fui de Erasmus, pelo programa Un Bijou qui Voyage. Francês tão bonito, Un Bijou qui Voyage. E como não se podia tirar fotografias, eu decidi que seria interessante captar
os quadros e as pinturas e as composições que lá estavam para o meu diário gráfico. Mas sinceramente eu podia simplesmente ter escrito o nome das obras com os autores e o problema ficava resolvido. Mas não interessa, foi um bom exercício, foi muito interessante passar 4 ou 5 horas em frente a quadros, a tentar repeti-los o melhor possível para mostrar aos meus colegas o que é que raio que eu tinha visto. Outra coisa que nós fizemos lá em Erasmus foi fazer um workshop de pintura de joias. E na altura essa escola lá em Espanha, não me lembro já bem do nome da escola, ela era muito conhecida por ser das melhores a fazer representação de joias, pedras, metais. Eles eram muito bons a pintar porque há esta tradição em orivesaria que temos, para além da fotografia da peça, temos também que representar a peça em desenho. Tendo um bocado uma linguagem mais académica, mais realista, vou-lhe chamar realista. E quando eles me disseram, vais aprender a pintar pedras de forma realista e a fazer aqueles desenhos de joias super mega pipis, eu tipo, bacano, quero boa fazer isso. E eu cheguei lá e pensei, ok, boa, fixe, bora lá nessa, onde é que estão as pedras, para eu ver e pintar e vocês me ensinarem aqui as master techniques. Na verdade, aquilo que eles me ensinaram não foi propriamente olhar para uma pedra e pintá-la. Eles explicaram como é que eram os esquemas pré-feitos de pequenas joias, pequenas pedras preciosas e como é que se sabia de pintar para que elas ficassem o mais realistas possível. Ou seja, não era ensinar-me a pintar a minha peça, era mais ensinar-me a ter uma receita para pintar uma pedra que já existe e que é sempre igual. Eu não gostei muito da ideia na altura porque todo o diário gráfico sobre observação e pinturas e cenas voláteis e de repente chegar a esse workshop e darem-me quase um caderninho com numerozinhos para eu preencher e fazer as corzinhas já pré-definidas deles. Não gostei muito da cena, mas tirando esse workshop aprendemos muitas outras coisas, muito fixe. Esta era a minha vista do quarto e vou parar aqui nestes desenhos para dizer também aquilo que eu acho que era o que foi, que eu acho que foi o meu problema deste diário gráfico. Foi que eu tinha muita aptidão em desenhar e super para a frente e tipo, estou-me a cagar, estou a cagar, vou só desenhar aquilo que me apetece e vou ser muito gestual, muito expressivo e tal, mas depois faltava-me clareza na forma, faltava-me direcionar o olhar do observador, porque apesar deste diário gráfico ser muito sobre o desenho de observação, eu sinto muito que ainda estava naquela do ver e não observar. E vocês perguntam, o que é ver e observar, Madalena Pesco? Não é exatamente a mesma coisa? Não. Desenhar e observar e ver são completamente diferentes. Por exemplo, o ver, eu estava a ver a minha mãe, estava a vê-la de perfil, estava concentrada nesta zona, mas na verdade eu não estava a observar porque eu não consegui captar assim tão bem as características específicas dela, da cara dela, não consegui envolver a forma, o resto do corpo, ou seja, esse impulsivo de ir para cima do papel e desenhar é bem bacano, é super fixe e é algo que ao início até se demora muito a ter. No entanto, também é preciso coisas que eu aprendi quando comecei a crescer um bocadinho. A adolescência é sempre assim. Que é preciso mais do que... Às vezes o planeamento não está tanto no momento, ou seja, agarrar no papel e na caneta e começar a desenhar. Não é nesse momento que se deve planear. Deve-se planear antes, quando se está a olhar para o modelo ou para o que é que seja que nós estamos a desenhar e tentar perceber
o que é que eu quero mesmo dizer, o que é que são as formas, quais são as linhas de força deste personagem, o que é que eu quero passar nesta composição. Esta é a minha peça de orivesaria, que era sobre nós sentirmos-nos aprisionados e sermos obrigados a metermos num papel que não somos, ou seja, esta peça obrigava-nos a ter sempre o pescoço erguido, cabeça direita, tal e qual como fôssemos, como se estivéssemos em serviço militar, por exemplo, e estivéssemos a marchar e estivéssemos todos direitos com a medalha do herói ao pescoço. Mas depois, quando a medalha abria e dizia prisioneiro, porque nós fomos presos dessa imagem, desse ideal que temos de estar sempre todos bem, todos ok. Eu era adolescente, pronto. Acaba por continuar a ser um problema da sociedade e bastante atual. Parabéns à pessoa que fez isto da altura, estou orgulhosa. Mas, colocando aqui algures a imagem da peça, era um problema bastante sentido na altura e que fazia todo o sentido para mim eu retratar, e estes registros acabavam por ser para eu perceber como é que a peça era, já com a peça feita, era desenho de observação, porque eu queria fazer o meu portfólio e queria pôr desenhos lá, queria pôr desenhos, registros da peça, mas por muito que eu desenhasse parecia sempre que a peça estava super torta e que não era aquilo que realmente estava a acontecer. E eu tanto desenhei que o pessoal acabou por olhar e dizer: não, mas isso está bem, assim, só a tua peça que é esquisita. Mas se calhar seria mais interessante eu ter trabalhado também profundidades e trabalhar as composições mais também centradas nesse esquema de linha, ou seja, linhas mais finas, mais grossas em certas partes que eu achava mais importante. Lá está, esse pensamento a priori não existia, era só olhar e tipo, vou desenhar isto e está a andar, eu gosto daquilo e vou desenhar e não quero saber. O que é um bom pensamento, nada contra, mas apesar de ter esses pequenos problemas, eu sinto que a estereografia foi também, lá está, mais um passo em direção àquilo que eu desenho hoje, àquilo que eu gosto. E sinceramente foi um bocado este diário gráfico que me fez perceber que eu realmente gosto muito de trabalhar a linha, mais do que a cor. E lá está, deste diário gráfico a cor não aparece, não é por uma questão de eu não saber pintar, era mesmo uma questão de a rapidez do traço e essa brutidão. E na altura eu era adolescente e eu apetecia-me só mandar toda a gente para um certo sítio e ficar no meu cantinho a desenhar aquilo que me apetecia. Mas este diário gráfico a nível de tratamento do desenho e do traço começa a destacar-se em relação aos anteriores, porque já tem uma pequena maturidade, já tem uma maneira de abordar a composição e mais destaque também, e outras nuances como o desenho de observação ser muito melhor, apesar de lá estar eu não estar focada. E se calhar, como temos feito nos desenhos anteriores, nos desenhos gráficos anteriores, aquilo que eu se calhar deixava ao conselho da Madalena Pesco, que fez este diário gráfico, seria, em vez de agarrares no papel e começares logo a desenhar, em vez de veres, tenta observar, pondera o que é que tu queres captar, onde é que tu queres colocar a figura na folha, o que é mais importante dessa figura. Ser impulsivo não significa ver e desatar logo a desenhar, significa observar e depois deixar o desenho falar por si. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo diário gráfico.